Você já sentiu que, por mais que tente, certos pensamentos, emoções ou impulsos indesejados simplesmente aparecem do nada? Como se uma parte de você agisse sem o seu controle. Pois bem, Carl Gustav Jung chamava isso de a sombra, um conceito que explica o lado oculto da nossa psique, aquilo que reprimimos, mas que sempre encontra um jeito de se manifestar. No vídeo de hoje, vamos explorar o que é a sombra, como ela se forma e, principalmente, como integrá-la para alcançar um verdadeiro autoconhecimento. Se você gosta de conteúdos sobre psicologia e desenvolvimento pessoal, já deixa o like e se inscreve no canal. Agora vamos mergulhar no lado oculto da mente. O que é a sombra? Carl Jung, psiquiatra suíço e fundador da psicologia analítica, desenvolveu a ideia de que nossa mente tem diferentes camadas. A sombra representa o lado obscuro da personalidade, tudo aquilo que reprimimos porque não se encaixa no que consideramos aceitável. Ela pode conter traços negativos como agressividade, inveja ou egoísmo, mas também aspectos positivos reprimidos, como criatividade, ambição ou autenticidade. A sombra não é boa nem má, ela simplesmente existe. O problema surge quando ignoramos esse lado oculto, pois ele pode se manifestar de forma descontrolada. Um exemplo é o personagem Walter White, de Breaking Bad, o arquétipo da sombra em Walter White. No início, Walter é um professor de química fracassado, submisso e ressentido. Ele sente-se impotente diante da vida. Um emprego mal pago, um filho com deficiência, uma esposa que toma as rédeas da casa e um cunhado policial que o faz se sentir pequeno. Quando descobre que tem câncer terminal, a persona social de Walter White começa a ruir, e sua sombra, representada pelo alter ego Heisenberg, emerge gradualmente. A descida ao mundo sombrio. Primeiros passos na sombra. Walter começa a cozinhar metanfetamina supostamente para sustentar sua família. No entanto, a verdade é que, inconscientemente, ele sente prazer no poder que essa nova identidade lhe dá. Ele experimenta a liberdade de transgredir sem punição, algo que sua persona nunca permitiu. Repressão e projeção. Walter reprime sua culpa e moralidade, projetando a culpa nos outros. Ele vê Jesse como fraco, Skyler como controladora e Gus Fring como uma ameaça. Ele evita olhar para si mesmo e reconhecer que sua ganância e desejo de poder estão dirigindo suas ações, não o bem-estar da família. A expansão da sombra. À medida que se torna mais poderoso, Walter perde qualquer hesitação moral. Ele deixa Jenny morrer, manda envenenar Brock, explode um asilo para matar Hector Salamanca e manipula Jesse sem remorso. Sua sombra agora domina completamente sua psique. A ilusão da individuação. No final, quando toda sua rede desmorona, aqui ele encara a verdade. Heisenberg nunca foi um meio para um fim, mas sim a personificação de sua sombra reprimida que ansiava por reconhecimento e poder. A sombra consome a persona. O arco de Walter White é um exemplo de um indivíduo que, ao invés de integrar a sombra e crescer psicologicamente, é completamente consumido por ela. Ele acredita que está se tornando mais forte, mas, na verdade, perde sua essência no processo. O Heisenberg não foi um alter ego temporário, mas sim a versão real de Walter que sempre esteve nas sombras, esperando para tomar o controle. Como a sombra se forma? Desde a infância, aprendemos que certos comportamentos não são aceitos. Quando uma criança sente raiva e é repreendida, ela entende que ser raivoso é errado. Então essa raiva não desaparece, ela é jogada para o inconsciente, tornando-se parte da sombra. Isso acontece com qualquer traço que a sociedade, família ou cultura considerem inadequado. Com o tempo, acumulamos uma coleção de aspectos reprimidos que moldam nosso comportamento sem que percebamos. Um exemplo clássico é quando julgamos algo em outra pessoa de forma exagerada. Muitas vezes, isso indica que reconhecemos na outra pessoa algo que reprimimos em nós mesmos. Isso se chama projeção da sombra. Como integrar a sombra? A sombra nunca desaparece, mas podemos integrá-la de forma consciente.
Isso significa reconhecer esses aspectos ocultos e aprender a usá-los de maneira saudável. Aqui estão 3 passos para trabalhar a sua sombra. Primeiro passo: autopercepção. Preste atenção aos seus gatilhos emocionais. O que te incomoda nos outros? Isso pode ser um reflexo da sua própria sombra. Segundo passo: aceitação. Em vez de lutar contra esses aspectos, pergunte-se: o que minha sombra está tentando me mostrar? Talvez ela contenha habilidades ou emoções que você precisa integrar. Terceiro e último passo: expressão consciente. Use ferramentas como a escrita terapêutica, a arte ou até a terapia para dar vazão a esses aspectos de forma saudável. Integrar a sombra nos torna mais autênticos e completos. Não significa agir impulsivamente, mas sim ter controle sobre quem somos de verdade. Um exemplo clássico de um personagem que integra sua sombra no cinema é Bruce Wayne, Batman, especialmente na trilogia The Dark Knight, de Christopher Nolan. A jornada da integração da sombra em Bruce Wayne. 1. O chamado para a sombra. Após testemunhar o assassinato de seus pais quando criança, Bruce Wayne é consumido pelo medo e pelo desejo de vingança. No entanto, sua persona, o jovem bilionário órfão, não pode expressar essa raiva de maneira saudável. Ele reprime suas emoções e tenta viver uma vida normal, mas sente um vazio. Segundo, o encontro com a sombra. Bruce busca entender o crime e a corrupção de Gotham, viajando pelo mundo e se expondo ao lado sombrio da humanidade. Ele é treinado pela Liga das Sombras, liderada por Ra's al Ghul, que tenta moldá-lo como um justiceiro implacável. Mas Bruce percebe que entregar-se totalmente à destruição seria ser consumido pela sombra, e ele recusa esse caminho. Terceira, a criação do Batman, a máscara como canal da sombra. Ao invés de negar sua sombra, seus medos, sua raiva e seu desejo de justiça, Bruce a integra de maneira funcional. Ele cria Batman, uma persona que canaliza sua sombra para um propósito maior. Diferente de vilões como o Coringa ou Bane, que se entregam ao caos e ao poder, Batman usa seus impulsos sombrios de forma consciente para proteger Gotham. Quarto, testes e conflitos com a sombra. Ao longo da trilogia, ele enfrenta antagonistas que representam diferentes aspectos da sombra não integrada. O Coringa, The Dark Knight, representa o caos puro, o lado irracional e destrutivo da psique. Ele tenta forçar Bruce a abandonar qualquer código moral e se tornar um assassino. Bane, The Dark Knight Rises, representa a raiva e a força física sem controle, algo que Bruce precisa enfrentar em seu próprio corpo e mente. Quinta, a plena integração. No final de The Dark Knight Rises, Bruce simbolicamente morre como Batman, encerrando essa fase de sua jornada. Ele não precisa mais da máscara porque já integrou sua sombra dentro de si. Ele não nega mais sua dor, seu medo ou sua raiva, mas também não é mais controlado por eles. Ao fingir sua morte e escolher viver uma vida normal ao lado de Selina Kyle, ele demonstra que finalmente atingiu a individuação no sentido junguiano. Conclusão. Bruce Wayne é um exemplo de alguém que não reprime sua sombra, nem é consumido por ela, mas sim a utiliza como ferramenta para crescimento. Diferente de vilões como Anakin Skywalker ou Walter White, ele não se deixa dominar por seus instintos sombrios, mas aprende a canalizá-los para algo construtivo. A sombra não é algo a ser temido. Ela é uma parte essencial de quem somos. Quanto mais evitamos, mais poder damos a ela. Mas quando a encaramos de frente, nos tornamos mais fortes, equilibrados e verdadeiros. E aí, você já identificou aspectos da sua sombra? Como lida com isso no seu dia a dia? Conta aqui nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos. Nos vemos no próximo vídeo.